Olá, estamos começando mais um Nossa Gente. Hoje com o ator, diretor e produtor cultural Edilson Alves. Tudo bom, Edilson? Tudo bem, Rafaela. E esse mês especial que a gente tá, né? Outubro, mês do teatro. Tá tendo várias atrações teatrais na cidade. Você podia falar um pouquinho sobre essa programação? Claro. Bastante. Inclusive, a gente, como você já disse, né? A gente está chamando de 3 anos para cá, outubro, o mês do teatro. Por que, na verdade, outubro é o mês do teatro, né? A gente batizou. A gente, que eu digo, é um evento da Funjop, onde a Universidade Federal da Paraíba está envolvida, o SESC está envolvido, o Teatro Adinaldo do Egito está envolvido, porque há anos já acontecia vários eventos de teatro na cidade. Por exemplo, o Festival de Teatro do Estudante, que é realizado no Teatro Lima Penante, sempre na última semana de outubro. A cena de teatro comunitário era realizado no Sesc Centro há muito tempo, mais de 10, 12 anos. A mostra de teatro infantil Adinaldo do Egito, que acontece lá no Teatro Adinaldo do Egito. Então, tudo isso durante o mês de outubro, há bastante tempo. Com essa nova gestão da Prefeitura, resolveu abraçar todos esses projetos e, coincidentemente, já acontecia mesmo em outubro, a Prefeitura resolveu presentear, trazendo espetáculos gratuitos para esses projetos, entrada franca para o povo assistir esses espetáculos, além de pagar cachê, hospedagem, alimentação, nesses eventos que já aconteciam. Por exemplo, no Festival de Teatro do Estudante, vai acontecer agora no mês de outubro, 35 escolas irão participar desse projeto. No Festival de Monólogos, são 5 espetáculos de fora, de Caruaru, Campina, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Goiânia. Então, além dos espetáculos que já ocorriam no mês, foi montada uma nova programação também, né? Incluíram outras atrações, trouxeram gente de fora, de outras companhias. Exatamente, como espetáculo convidado. E isso enriqueceu, né? Isso já abrilhantou ainda mais esses projetos que já aconteciam, né? E só fez melhorar, até para a gente fazer essa troca de experiência com esses outros grupos que também visitam João Pessoa. Muito bom. Muito bom. E aí, quais são, assim, o que você podia destacar dessa programação? Veja bem, na mais semana é bem diferenciado o público, né? Por exemplo, aconteceu na semana passada o Festival de Teatro de Rua, Boneco e Circo. Espetáculos na rua aconteceram, entendeu? E, assim, as pessoas viam os espetáculos no Ponto Sem Réis, as pessoas, na Lagoa, na Feirinha de Tambaú, na Praça dos Bancários. Então, era teatro de rua. Na Semana da Criança, só espetáculos voltados para o público infantil, no Teatro Adinaldo do Egito. Todas as tardes na Semana da Criança estão acontecendo e aconteceram espetáculos voltados para o público infantil. Na semana seguinte, que já é a terceira semana de outubro, acontece no Teatro Lima Penante o Festival de Teatro de Monólogos, que aí é onde vem 5 grupos de fora. Nenhum de João Pessoa, apenas um da Paraíba, que é o de Campina Grande, e os outros todos de outros estados. E na última semana acontece o Festival de Teatro do Estudante, que são 35 escolas públicas e privadas participando desse espetáculo, desse festival. Não é competitivo, é apenas uma amostra do que os professores de artes estão fazendo nas escolas, né? Descobrindo, renovando, trabalhando a sensibilidade desses alunos. E pegando o finalzinho da última semana de outubro com o comecinho de novembro, a Aldeia Sesc, que é a mostra da cena comunitária. São mais de 20 espetáculos dentro do Sesc Centro, dos mais variados estilos, gostos, para todas as idades. É o mês inteiro, além da temporada das fãs de Roberto Carlos, né, puxando sardinha já para a Companhia Paraibana de Comédia, no Teatro Ariano Suassuna, no mês de outubro inteiro. E você atua em várias frentes no teatro. Assim, como é que você começou? Começou como ator, autor, já dirigindo? Ou foi tudo, veio tudo junto? Não, veio por parte, até porque eu tenho muito medo. Tenho muito medo. Pra você ter ideia, eu nunca escrevi, não sou autor, nem penso na minha cabeça, nem passa na minha cabeça coisa desse tipo. Mas comecei como ator, fazendo teatro de estudante em escolas públicas, nas escolas que eu estudei, e depois eu me envolvi com o grupo de teatro da cidade. A princípio foi o Grupo Tenda, com Geraldo Jorge, foi onde surgiu o Pastoril Profano há 15 anos atrás, mas a minha formação mesmo foi com teatro infantil. Eu fiz 5, 6 anos de teatro infantil, depois eu me atrevi a fazer teatro adulto, e alguns anos depois eu me atrevi a dirigir um espetáculo de teatro. Então foi uma escadinha, uma sequência. E depois foi que eu me envolvi com produção, enfim, mas a coisa de escrever, não, ainda não passei por essa experiência e acho que não vou querer muito, não. Prefiro dirigir e atuar, esse é o grande lance, é o que dá na veia.
Mas tem alguns textos que você pega e faz uma transformação, faz uma adaptação para a peça. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque quando a gente recebe os textos desses autores, os autores, eles querem o texto na íntegra. Mas a primeira coisa que eu faço é perguntar ao autor se você está me dando o texto, não está? Então eu posso cortar, mudar, botar uma cena aqui, trazer a cena do começo para o fim, a do fim para o começo, que aí é onde entra a direção, para que eu consiga visualizar o espetáculo e monte da forma que eu estou vendo, convença os atores a que o espetáculo acontece dessa forma e agrada ao público. É todo um processo. Mas faço questão, corto mesmo, não quero nem saber. E há quantos anos já você está trabalhando com teatro? Minha experiência com teatro nessa cidade faz 26 anos, com teatro, todos teatro infantil, adulto, comédia, drama. Já passei um pouquinho pelo cinema, ainda estou passando, pelo vídeo, entendeu? Breve vocês estão assistindo um filme com a direção do Eliezer Rolim, é um longa, é O Sonho de Nassim, que conta a história do padre que ensinou a Paraíba a ler. Essa história aconteceu no interior mesmo, no sertão, no Alto Sertão. Esse padre era Padre Rolim, né, da cidade de Cajazeiras. Então conta essa história dele, é uma ficção muito bacana, mas também tem um pouco de realidade, com a participação do Zé Wilker, com o Zé Dumont, a Marcélia Cartacho, o próprio Everal, Eu Tô em Cena, enfim, a Soia. Tem um elenco bacana, eu acho que vocês vão gostar. Quando é que tá para sair? Ainda está em fase de edição, e cinema é muito caro, gente, é muito caro editar cinema, produzir cinema. E eu acho que esse ano ainda não sai. Acredito eu. Não tenho uma informação mais precisa, mas eu acredito que esse ano acho que ainda não sai. E o seu personagem mais famoso é o Filó, né? É porque é o que está na mídia, né? É o que está na televisão, né? As pessoas... Ganha mais visibilidade do que o teatro, que o acesso não é tão amplo, né? Exatamente, Rafaela. O próprio personagem que já está, há 12 anos no ar, né? Hoje eu costumo encontrar pessoas na rua que começou a assistir o programa que tinha 5 anos, hoje são moças e rapazes com 17 anos, enfim, pessoas que já estão adultas, que acompanham a história do personagem. E olha que, assim, foi uma coisa que até tive medo, viu? Eu tive medo, porque era um personagem muito... Eu nunca tinha feito nada na linha do Filó, entendeu? Eu disse, meu Deus, eu vou fazer logo para televisão. Então, seja o que Deus quiser. E, assim, pedi muita calma ao próprio Augusto, que é um parceiro bacana, um grande bonequeiro, um grande ator, um grande, sabe? E eu disse, me dê um pouquinho de paciência. A televisão não é a minha praia. Eu vou passar por uma linguagem nova. E isso no começo, né? Nos 12 anos atrás. E aí ele entendeu e o personagem foi crescendo, tem uma popularidade bacana. O próprio programa tem uma popularidade muito bacana, né? Afinal de contas, é inédito na história do teatro, da televisão paraibana, um programa durar tanto tempo no ar, né? 12 anos sem um mês sequer, uma semana sequer fora do ar. E dentro de tantos personagens assim, que você trabalha, espetáculos que dirige, tem algum xodó, aquele especial, que é a grande paixão? Ou é bem... Eu costumo dividir. Eu gosto muito do Filó, mas o velho do Pastoril, o Dengoso, eu curto muito também. Aquela coisa que tem um pouquinho de mim também, sabe? Aquela coisa do mandão, de querer as coisas tudo organizada, arrumadinha, certinho. É a questão da disciplina do ator querendo jogar no personagem. E eu curto, talvez porque eu faço há mais tempo também, né? 15 anos de Dengoso já. O personagem do filme também, do Sonho de Nassim, é um padre, é o vilão do filme, e eu tô louco pra ver. Eita, fazer um vilão deve ter sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu curti muito mesmo. É um vilão bacana e eu acho que vai valer a pena. E aí você mistura tudo isso, o próprio personagem do Cabra da Peste, que é o Joaquim, que é um homem sofrido, do interior, do sertão, passando por uma miséria, mas que tem uma beleza, que tem uma sensibilidade. E então você junta tudo isso e começa a construir esses personagens. Às vezes você se afasta um pouquinho dele, porque o espetáculo não fica tanto tempo em cartaz. Depois você busca ele de novo e vai vivendo. Esse espetáculo foi levado também para outros estados, né? Para Grande Centro. O Como Nasce um Cabra da Peste. Já é uma outra companhia que eu trabalho, não é a Companhia Paraibana de Comédia, é com a Agitada Gangue, que é uma outra companhia que eu já estou há 20 anos aqui trabalhando, né? A gente começou com teatro infantil e o Cabra da Peste é um espetáculo adulto nosso. E a gente já fez boa parte do Brasil, já fez 2 países, fizemos a África, fizemos 18 cidades de Portugal. Foi muito bacana. Aliás, fazer o Cabra da Peste. Muito bom.
É muito boa. Bom demais, bom demais. Você nota diferença assim, entre o público paraibano, que já está mais familiarizado com o espetáculo e nos outros locais? Não chega tanto, não. Talvez um pouquinho no Rio Grande do Sul, quando a gente fez em Porto Alegre, e o sotaque da gente, né? E a gente carrega um pouquinho mais por causa do contexto que o espetáculo pede, e as pessoas têm dificuldade de entender um oxo, um arretado, vote, vai, varei, essas coisas, para eles, né? Mas assim, a história que a gente conta é a história do parto, de uma mulher que vai dar à luz a uma criança. Então se dá à luz no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. O tema é universal, né? E tem algum projeto, assim, aqueles que fica guardado, que você tem um sonho de realizar, de mostrar e fica esperando, tem um apoio ou ter as pessoas, falta coragem? É coragem, mais precisamente coragem, porque apoio eu vou atrás, né? A gente, assim, um parênteses, a gente conta muito com o apoio da imprensa local, né? Muito bacana, que isso favorece, acho que a imprensa está fazendo a função dela, que é divulgar cultura, né? Divulgar notícia, e a gente, quando busca de uma forma bacana, então o retorno é bacana também pra gente. Então, esse espaço é bacana. Mas a coragem de fazer um monólogo é que ainda eu ainda tenho um friozinho na barriga, não sei. Mas tem alguma coisa pensada já, meio montada? Eu tenho uma ideia que eu queria que alguém escrevesse para mim. Escrever eu não vou fazer isso não. Eu queria fazer uma relação da cultura nordestina com a mitologia grega. O que é que a gente podia somar a cultura do Nordeste com a história da mitologia grega? Será que encaixava alguma coisa? Será que dava para a gente construir um espetáculo disso aí? Eu tenho conversado com alguns autores e eles têm me dito que sim, tem muito a ver a mitologia grega com a cultura nordestina. E aí eu queria contar um pouquinho dessa história e voltado para alunos. Eu queria que o espetáculo fosse voltado para alunos. Você é arte educador também. Também, eu sou formado pela universidade e essa busca de querer passar essa informação com o teatro, né, para mim está muito vivo. E como é que você trabalha, assim, essa parte de arte educador? Tem feito oficinas, palestras? Sim, principalmente as oficinas, né? Quando a gente viaja muito com os espetáculos, a tendência é a gente oferecer oficinas de arte educação, oficinas de clown, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Agitada Gangue, que é o palhaço. Então, tudo buscado para essa coisa da sensibilidade, da emoção, do respeito com o que está se... Paulo Freire já defendia muito isso. Você estudar aquilo que você conhece, você ver, pesquisar, trabalhar aquilo que é seu, que é próximo. Então, a gente busca, através das oficinas, oferecer muito isso. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o Nossa Gente. Você que já se alistou para o serviço militar, prepare-se para uma nova fase. Não perca o prazo da Seleção 2007. Fique atento. O período vai de 9 de julho a 11 de outubro. Confira sua data. Você pode se juntar a nós. Mais que uma obrigação, um exercício de cidadania. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de João Pessoa. Acompanhe de perto a atuação dos nossos vereadores no plenário ao vivo. O dia a dia do seu vereador. A verdade da política sem cortes e ao vivo, aqui na sua TV Câmara. A apresentação de Gilson Ricardo. Plenário ao vivo, todas as terças, quartas e quintas-feiras, aqui na sua TV Câmara, a televisão da cidadania. Estamos de volta com Nossa Gente, hoje conversando com Edilson Alves. Edilson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre Pinóquio, que é teatro infantil, é uma coisa que a gente não conversou tão detalhadamente. Apesar de eu ter você, que é uma coisa que o começo da minha carreira, da minha história com o teatro aqui em João Pessoa, na Paraíba, foi com teatro infantil, né? E fazia... O Cabra da Peste está há 10 anos em cartaz, fazia 10 anos que a Agitada Gangue não fazia um espetáculo infantil.
porque a gente estava muito envolvido com o Cabra da Peste, a gente fazia participações, shows e tal, porque como somos todos animadores culturais também, eu, a Madalena, o Dadá, o Adilson, e a gente fazia muito isso. Mas do ano passado para cá, foi quando o Eliezer, que é o mesmo diretor do Cabra da Peste, propôs a encenação do Pinóquio. Vale salientar que a gente tentou por 3 anos consecutivos o auxílio, montagem do FIC, e todos os 3 anos ficamos de fora, né? Um grupo que já tem 20 anos de estrada nessa cidade, nesse estado. O projeto não foi aprovado. E uma única vez que eu coloquei no Ministério da Cultura, bem distante daqui, que não conhece a história da Agitada Gangue, foi aprovado. Aí, às vezes, essas mágoas, essas bobagens que às vezes o santo de casa não faz milagre e tal. Mas sim, isso é coisa do passado. O importante é que Pinóquio nasceu, e nasceu de uma forma bela, linda. A aceitação das crianças foi maravilhosa. É a forma como a Agitada Gangue está contando. Todo mundo conhece a fábula, a história do boneco que queria ser gente. Não mudamos nada, apenas fizemos da nossa maneira, a maneira do Eliezer, a maneira da Agitada Gangue. Da visão da Agitada Gangue, para um tema que já é conhecido, né? E funcionou demais. Fizemos já 2 temporadas no Santa Rosa, o ano passado e esse ano, entendeu? O espetáculo está vivíssimo. Fizemos agora na Semana da Criança, fizemos a temporada semana passada em Natal. Então o espetáculo tem rodado muito e é de uma poesia o Pinóquio, que a gente optou em fazê-lo assim, né? Com a Madalena, com a Eulina, com o Dadá, com o Heráclito, com a direção da Eliezer, e todos os técnicos, o Roberto, Eloy e Tiago. E uma equipe que está junto também nessa média de 20 anos, fazendo Cabra da Peste, Pinóquio, shows com a Agitada Gangue. E várias coisas vão surgindo, né? Tem um trabalho em comum que vai puxando o outro. É verdade. Você falou em outro, aí a gente está pensando seriamente agora em 2008, refazer um espetáculo que a gente fez há 8 anos atrás, que foi Apertem as Calças que o Palhaço Sumiu. E foi bacana, foi bem aceito. A gente quer dar uma nova roupagem, uma nova visão a isso e trazer ele também. Resgatar com o mesmo elenco do Pinóquio. Mesmo elenco. E o dia em que a morte bateu das botas, você trouxe aqui alguns DVDs sobre os espetáculos e a gente não conversou sobre este. O dia que a morte bateu das botas é assim, infelizmente o espetáculo está parado, por quê? Ele foi um prêmio que nós ganhamos em uma outra companhia que eu administro, que é a Companhia Oxente de Atividades Culturais. O ano passado nós ganhamos um prêmio da Funarte para montar esse espetáculo, né? O texto é de um campinense, do Saulo Queiroz, muito bom por sinal. E os atores, um ator que faz o Suicida, apesar do espetáculo falar de um tema meio chato, que é essa coisa do suicida, a morte chega para dizer a ele que não é a hora dele. Ele tem a hora certa, mas ele quer morrer. E a morte dizendo que ele não tem que morrer. E fica essa eterna briga o tempo todo. E aí eu optei, lógico, para fazer uma coisa lúdica, para não, né, uma coisa tão chata. O tema já é muito carregado. Pesado, né? E aí eu transformei o espetáculo lúdico. E aí foi bacana, foi lindo. Fomos para o Natal, um festival de teatro em Natal, ano passado. Ganhamos o prêmio de melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor atriz coadjuvante. Mas, infelizmente, o ator, ele hoje mora em Macapá. Ele foi coordenar uma instituição lá em Macapá. A atriz está grávida e a outra atriz que faz a contrarregragem também, por ser sobrinha do ator, foi embora para Macapá com ele. Então o espetáculo está engavetado. Mas eu estou pensando seriamente em remontá-lo com mais 2 atores, porque eu não queria perder. O espetáculo é muito bacana, quem viu gostou muito. E fácil de viajar, só são 3 pessoas. E tem muita história para contar, que é com a Companhia Oxente de Atividades Culturais, que tem um espetáculo infantil muito bacana também, que é um resgate das brincadeiras e cantigas populares, que é quem quiser que conte outra. A gente fez agora na Semana do Folclore, já um espetáculo que também está há 4 anos em cartaz, para tu ver, né? A gente faz um pouquinho adulto, faz um pouquinho infantil, faz um pouquinho de comédia, faz um pouquinho... Enfim. Dá uma pincelada em tudo. Porque... depois que entra na veia, não tem mais como. Mas o forte é a comédia mesmo. Não abro mão. Não abro mão. Vou fazer drama, vou fazer tragédia, acredito, mas a comédia é a minha praia, né? Como a gente diz. É a minha praia, eu quero fazer, gosto de fazer as pessoas rirem. Claro, nem toda hora a gente acerta, entendeu? Nós somos humanos. E, enfim, quero fazer sempre, sempre, sempre. Tem grandes sucessos hoje, como Enlouquecer um Homem, Branca de Carvão e as 7 Nevinhas. Fala um pouquinho de cada um desses trabalhos. Que é aí onde começa a história da Companhia Paraibana de Comédia, né? Como eu disse, quando a gente começou a fazer o Pastoril Profano, que foi no Grupo Tenda, ficamos 6 anos com a versão do Pastoril, e aí a gente resolve
dar um tempo no pastoril. E aí é quando eu saio do Grupo Tenda, fundo a outra companhia, que é a Companhia Paraibana de Comédia, que antes de Companhia Paraibana de Comédia era a Companhia Paraibana de Fuleiragem. Aí eu achei que o nome não vendia muito, queria uma coisa mais séria. Não pegou legal. Não pegou legal, mudo, tiro Fuleiragem, boto Companhia Paraibana de Comédia. E aí as pessoas começam a ver com outros olhos, ver que existe profissionalismo, qualidade, apesar de ser comédia, debochada, escrachada, mas é teatro, e teatro com responsabilidade, sabe? Até detesto essa palavra. Quem foi o idiota que inventou essa palavra besteirol? Eu digo isso em todas as entrevistas que eu vou, no país inteiro, não gosto da palavra besteirol. Por que besteirol? É teatro. Você tem 3, 4 meses de ensaio. Dá uma ideia de que aquilo não foi tão bem feito, foi de descaso, né? Com o trabalho. E não besteirol. Sabe, você tem 2 produtores cuidando de uma produção, você tem 2 cenógrafos cuidando de cenário, figurinista, maquiador, diretor, ator, tudo é pensado, desenhado, costurado. Isso é besteira? Ah, me poupe. Não é mesmo. Mas aí eu também dou o desconto porque acho que comédia nesse país não tem a mesma força que o drama e a tragédia têm. Isso é do ser humano em geral, né? É muito mais fácil você lembrar de uma tristeza do que uma grande alegria que você teve. O drama sempre é muito mais explorado, o sensacionalismo, o jornal, tudo vem desse jeito, né? Não é só no teatro que isso acontece. Você definiu muito bem, exatamente. E talvez no teatro a gente sinta mais porque a gente levanta a bandeira da comédia, né? E é meio rejeitado, assim, mas enfim. Vem dando certo, começou com Como Enlouquecer um Homem, baseado numa obra de um livro de Braulio Tavares, com alguns textos de Geraldo Jorge, a gente leva para encenação. É aquela coisa, né? Há 15 anos atrás, a gente uma pessoa, um grupo de teatro só de homens fazendo papel de mulher e tal. A imprensa, a crítica não gosta muito, mas mesmo assim a gente joga a lata para cima, porque a preocupação da gente não era os críticos, era agradar o povo que estava a fim de rir. E vai ser para sempre. Então, deu certo. Aí veio Branca de Calvão e as Sete Nevinhas, com texto de Cristóvão Tadeu, escrito para a gente. E depois a gente retoma o pastoril, já eu dirigindo, né? Na época que eu estava no Tenda, eu apenas atuava como dengoso. E quando a gente monta com a Companhia Paraibana de Comédia, eu já atuo e dirijo o pastoril. Aí vem uma sequência de pastoris que a gente fez questão de mudar a temática. De volta às aulas, Tambaba, Verão Canibal, porque o pastoril profano é um pastoril, é um foguedo popular. Não vai mudar nunca. A gente sempre vai cantar e dançar jornadas do resgate do folguedo. Mas o prólogo, o primeiro ato do espetáculo, a gente transformou ele num tema, como eu já disse, o escolinha, canibal e tal, para que atraísse o público, né, e a gente pudesse ligar uma coisa, as alunas que são alunas e que dançam no pastoril, as pastoras que foram à praia e depois à noite dançam pastoril. Então a gente começou a brincar com isso, e aí depois veio As Coroas, do mesmo autor O Dia que a Morte Bateu as Botas, que é do Saulo Queiroz, e um espetáculo magnífico, a gente adora, curte fazer, 4 anos em cartaz As Coroas. Depois vem As Malditas, também, eu gosto muito de montar os textos de Saulo Queiroz, do mesmo autor das Coroas e da Morte, do Dia que a Morte Bateu das Botas. E agora, recentemente, a gente, 2 anos sem montar nada, eu chego para Tarcísio Pereira e digo, Tarcísio, a gente está precisando montar um espetáculo novo. Me deu um tema. E aí, quando ele deu a ideia das Fãs de Roberto Carlos. E o seu trabalho lá no núcleo de teatro da UFPB? Eu, enquanto funcionário da Universidade Federal da Paraíba, eu coordeno o núcleo de teatro da universidade, ou seja, que é o NTU e o Lima Penante, né? Naquele complexo que fica ao lado da Igreja de Lourdes, funciona que foi um teatro com 150 lugares, que estava fechado há 3 meses, porque a gente estava cuidando de uma rampa de acesso ao portador de necessidades especiais, o espaço dele na plateia, não tinha banheiros para essas pessoas, e a gente fechou por 3 meses para cuidar disso. E hoje o teatro tem esses banheiros, tem essas rampas, o teto precisava de um reparo, foi feito, o teatro está limpinho, novinho, bonitinho. E a gente reabriu agora, dentro dessa programação do Outubro do Teatro, com o espetáculo do Rio de Janeiro, com o grupo anônimo, que foi o Homem Bomba. E foi bacana, segue a programação permanente de teatro lá agora, enfim, pro resto da vida também. E nós temos lá no complexo uma pousada com 30 lugares para atender grupos itinerantes, estudantes itinerantes. Temos salas de ensaio onde existem 8 grupos de teatro produzindo, ensaiando seus espetáculos lá dentro. É a sede do Balé Popular da Universidade Federal da Paraíba. Tudo acontece lá. É um grande centro cultural, que a gente costuma dizer, da universidade. E quem tem interesse em começar, entrar na carreira,
Tem acesso a cursos lá? Tem cursos gratuitos? Como é? Tem sim, veja bem. Que funciona? Nós temos um curso que acontece agora em janeiro, atenção, garotada, que é um curso para crianças e adolescentes. É um curso de férias, que já acontece há 16 anos, sempre no mês de janeiro, que atende crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 13 a 18. É gratuito? Não, é uma taxa simbólica. Eu acho que o ano passado, esse ano, em janeiro, eu acho que foi R$60, taxa única. Você faz o curso inteiro durante 30 dias e ainda termina com a montagem do espetáculo, sai com seus certificados. As inscrições são feitas no núcleo mesmo? Em dezembro, a partir do dia 5 de dezembro, as inscrições estão abertas para crianças. Não precisa ter experiência, basta ser alfabetizado, né? Aquelas que vão começar dos 7 anos, não pode ser menos de 7 anos e não pode deixar de estar alfabetizado, porque precisa ler texto, né? Precisa estudar teatro. Porque é um curso de férias, mas a meninada, a rapaziada vai curtir, aprender teatro brincando de fazer teatro. Então precisa ler um texto, precisa decorar uma cena, precisa estudar um pouquinho teatro também. Brinca de fazer teatro, mas na verdade também está estudando. As férias estudando. Maravilhosa, porque é umas férias relaxadíssimas. Você vai descalço, você vai de short, você vai suar, correr, pular, porque tem como cada professor trabalha os exercícios, né, de improvisação, de criação, de dicção, de interpretação. Então a criançada curte isso, brinca, e quando menos espera, você está fazendo teatro. Você está aprendendo a fazer uma cena, a construir uma cena, a pensar no figurino, numa maquiagem, e de uma forma muito lúdica. Muito bacana, eu recomendo vocês. E as fãs de Roberto Carlos, que é o que está em cartaz hoje, vamos falar mais um pouquinho, convidar as pessoas a assistirem? Vamos sim. As fãs de Roberto Carlos estão fazendo um ano, né, em cartaz. Estamos agora no Teatro no Teatro Ariano Suassuna. Fica ao lado, é o teatro anexo, porque muita gente ainda não sabe, mas fica ao lado do Colégio Pio X. É um teatro com ar-condicionado, 300 lugares, entendeu? Todo mundo fica muito bem aconchegado, né? Bem recebido, bem acolhido. O teatro tem uma acústica boa, o espetáculo funciona, muito bacana. Ficaremos o mês de outubro inteiro, com detalhes, só aos sábados e domingos, às 20 horas. Espetáculos não há espetáculos na sexta-feira. Durante a semana. Na sexta-feira. Só final de semana mesmo, porque... E sempre nesse horário, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. E as fãs é nosso quinto espetáculo, né? Para quem não conhece a história das fãs, é o seguinte, o Tarcísio Pereira precisava de um mote para criar o texto. E eu não sei se tu lembra, o espetáculo aconteceu no interior da Paraíba, a história de duas professoras que receberam dinheiro a mais na prefeitura e foram devolver à prefeitura. Isso virou matéria nacional. Uma apresentadora de televisão, que é a Lady Laura, sabe dessa notícia, chama as fãs de Roberto Carlos e quer oferecer um prêmio a elas. Uma casa, um carro, não quer nada disso. Elas querem conhecer Roberto Carlos. E aí a confusão é grande, porque tem duas vizinhas que não deixam as coitadas conhecer Roberto Carlos e a confusão está feita e vocês vão saber lá se elas conhecem ou não Roberto Carlos, sábados e domingos de outubro no Teatro Ariano Suassuna. Às 20 horas. Sempre às 20 horas. Vamos lembrar para que ninguém esqueça e possa participar. É verdade. Edinaldo, eu queria agradecer demais a sua presença, foi ótima a nossa conversa. Isso. A gente está chegando ao final, mas está todo mundo convidado para assistir. Aproveitar o mês de outubro para curtir teatro, sentir o teatro e agradeço demais a presença de Edilson Alves aqui conosco. A gente está chegando ao final de mais um Nossa Gente. Obrigado a você.